Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um conteúdo super importante aí, pessoal, para tirar dúvidas. Tem muitos comentários a respeito disso e a gente aproveita os vídeos para trazer conteúdos aqui para todo mundo, né? Não fica, por exemplo, uma resposta para uma pessoa, porque a dúvida é de muita gente. Então, quando que as doenças graves, né? Existem doenças, são reconhecidas como PCDs no INSS. Qual é a diferença de tudo isso? Isso beneficia quem está doente, quem está incapacitado? O que será que é? Então, presta atenção no conteúdo, porque o reconhecimento dessas doenças graves como deficiência para fim de previdência é um tema de grande relevância. O INSS estabelece critérios aí para considerar o segurado como uma pessoa com deficiente, né, o PCD, possibilitando benefícios diferenciados, como aposentadoria com tempo reduzido, isenção de carência em alguns casos. No entanto, nem todas as doenças são automaticamente reconhecidas como deficiência, sendo necessárias avaliações criteriosas. O primeiro aspecto a ser analisado é o impacto da doença na capacidade funcional dessa pessoa, desse segurado. Então vocês já acabaram de ouvir que não é toda doença, tá? Algumas enfermidades podem gerar limitações severas e permanentes, afetando diretamente a autonomia e a capacidade laboral da pessoa. Nesses casos, há possibilidade do enquadramento como PCD, desde que seja comprovado o grau de incapacidade por meio da perícia médica. Tudo quem vai decidir é o perito. E quando a gente fala isso, a gente até coça a cabeça. Bom, doenças como câncer, esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, AIDS, são algumas que podem levar à classificação como pessoa com deficiência. Isso ocorre porque tais enfermidades frequentemente resultam em limitações significativas na mobilidade, cognição e o desempenho profissional. Pessoal, não adianta me perguntar com relação à doença, que eu também não sou médico, tá? Tem gente que coloca que, eu tenho a doença tal, como se eu entendesse o que a doença é. Aposenta? Como é que eu vou saber? Eu sei muito de gripe, de dor de cabeça, essas coisas. Eu não sou médico. O processo de reconhecimento pelo INSS envolve a realização dessa perícia médica e até avaliação social. Os peritos analisam documentos, depende do perito. Exames, depende do perito. Laudos que atestam a gravidade da condição, depende do perito. Além disso, a equipe técnica avalia como a doença impacta a vida cotidiana do segurado, verificando a sua dependência de terceiros, dificuldade na locomoção, capacidade de exercer atividades laborais. Equipe técnica, hein? Não esqueça disso. Um ponto importante é que nem todas as doenças garantem automaticamente o enquadramento, como eu falei. O critério principal não é a doença em si, mas sim a extensão dos efeitos de funcionalidade no indivíduo. Quando eu falo que o INSS ele não concede o benefício pela doença, mas pela incapacidade que a doença causa, a pessoa às vezes tem uma doença terrível, mas não está incapacitado. Está cheio de gente com câncer, com AIDS trabalhando, com problema renal trabalhando. A pessoa trabalha o dia inteiro, depois vai lá fazer hemodiálise, né? Eu não sou médico, mas a gente ouve. Aí tem alguns casos na família, de conhecidos. Então, se a doença não está incapacitando, o INSS não concede benefício. Isso não sou eu que falo, tá, pessoal? Não adianta ficar bravo comigo, não. Isso é regra do INSS. Por mim, todo mundo tem direito a benefício. Bom, isso significa que duas pessoas com a mesma enfermidade, olha aí, podem ter avaliações distintas, dependendo da intensidade das sequelas e limitações apresentadas. Olha aí, que nem eu falei agora, né, da hemodiálise. Tem aquele que está fazendo hemodiálise e tem aquele que tem problema lá também, acho que é no rim, né? Mas ainda não está nessa fase. E são duas pessoas com a mesma doença. Olha aí. A legislação previdenciária prevê benefícios específicos para pessoas com deficiência, incluindo aposentadoria por tempo de contribuição reduzido. Olha lá, Para isso, o segurado deve comprovar o tempo de trabalho na condição de PCD, tá, pessoal? Além de atender os riscos, os requisitos de idade e de contribuição exigido por lei. Tem gente que pensa, bom, eu tenho 20 anos, mas eu sou PCD há 5 anos, já tenho 25 anos. Não. Esse período reduzido, ele conta de quando você contribui como PCD. Além da aposentadoria, pessoas com deficiência têm acesso a outros benefícios. Benefício de prestação continuada, que é destinado a segurados de baixa renda, que possuem deficiência incapacitante. Esse benefício também não exige tempo de contribuição,
mas sim uma comprovação da deficiência e da condição socioeconômica dos requerentes. Tem vídeo aqui no canal que eu falo com relação ao BPC. Fiquem atentos, pessoal. O negócio não tá brincadeira no INSS não, tá? Isenção de imposto de renda, olha que coisa. Para portadores de doenças graves também é um direito garantido em alguns casos. Presta atenção. Pessoas aposentadas, pensionistas que sofrem enfermidades como câncer, esclerose múltipla, cardiopatia grave, podem solicitar isenção mediante apresentação de laudos médicos que comprovem a condição. Existem algumas outras doenças que também garantem a isenção, por exemplo, do imposto de renda, mas não são todas, precisa verificar. Outro ponto relevante é a concessão do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez para segurados que não conseguem mais exercer as suas atividades profissionais devido à gravidade da enfermidade. Esses benefícios exigem perícia médica, podem ser convertidos em aposentadoria definitiva, né, caso não haja perspectiva, por exemplo, de uma reabilitação. Olha aí, ó, o reconhecimento de doenças graves como deficiência também tem implicações no mercado de trabalho. Empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a destinar um percentual de vagas para PCDs conforme a lei de cotas. Olha aí, dessa forma, trabalhadores que obtêm um reconhecimento podem ter oportunidade aí de reinserção no mercado de trabalho. Você pode até prestar um concurso, né? Você pode até passar numa prova aí, dependendo do seu nível de escolaridade, por um cargo alto. Se você for considerado PCD, por quê? Por causa de cotas. Esse tipo de cota eu acho que é até legal, deficiência. Eu sou contra outros tipos de cota. Eu acredito, pessoal, na meritocracia. Tá? Nós estamos falando de pessoas doentes aqui. Agora, escolher pessoa por opção sexual, por cor de pele, isso virar currículo, eu sou totalmente contra isso. Primeiro que diminui a pessoa. Ela quando entra numa dessa de cota, a primeira coisa que vão falar, só está aqui por causa disso. Porque às vezes não sabe nem ler e escrever direito e está num cargo público altíssimo. Nós estamos vendo aí. Tem uma que chegou a ministra aí porque a irmã ficou famosa, porque foi morta. Aí qual é o currículo dela? Nenhum. Ela só é irmã da fulana lá. E virou ministra. Olha aí, ó. Eu sou contra isso, tá? Não sei você. Essa é a minha opinião. Democracia é assim. A sua opinião pode ser diferente da minha. Eu respeito a sua e você respeita a minha. Bom, avanços tecnológicos, né, e médicos têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças graves. No entanto, muitas delas enfrentam dificuldades para obter reconhecimento na condição junto ao INSS. A burocracia ela é subjetiva da análise pericial. Pode dificultar o acesso a benefícios previdenciários. O segurado que se sentir prejudicado por uma decisão do INSS, agora vem aquele arroz com feijão, né? Pode recorrer administrativamente, que não dá em nada. Quando eu falo via judicial, sim, mostra-se muito mais evidente de você conseguir reverter uma decisão injusta de um direito que é seu e não foi reconhecido pelo INSS, é a justiça, tá? Agora tem aí associações de pacientes que desempenham também um papel importante na luta pelos direitos das pessoas com doenças graves, organizações, por exemplo, de portadores de esclerose múltipla, câncer, sabe? E outras condições que frequentemente precisam de suporte jurídico. E essas associações, elas contribuem para isso. Vale a pena você procurar, tá, pessoal? A inclusão social, profissional das pessoas com deficiência deve ser um compromisso para toda a sociedade. Além do amparo, é essencial que haja políticas públicas voltadas à acessibilidade profissional, de qualificação profissional, e o combate ao preconceito a indivíduos com doenças graves. Esse tipo de preconceito também, tá? Isso é, a pessoa não está doente porque ela quer. Ela não é deficiente porque ela quer, tá bom? Então, tem que ter sim. Tem que ter, desde que comprovado lá, sabe? Explicando bem. Você aí, eu não nasci em família rica. Eu estudo em escola pública desde que eu me conheço por gente. Comecei lá o primeiro ano, fundamental, e fui indo. Com 14 anos eu tinha registro em carteira. Hoje, se eu tenho uma condiçãozinha melhor, tem gente que olha pra mim e fala, nasceu em berço de ouro. Não, meu amigo e minha amiga, vocês sabem como é que é. Quantos aí? A gente estudou, nós começamos a trabalhar cedo, entendeu?
Essas pessoas, principalmente a geração de agora, eles acham que as coisas caem do céu. O cara monta lá um mercadinho, ele monta uma quitandinha, aí ele começa a investir, trabalha dia e noite, aí ele vai para o mercadinho, de repente ele constrói um supermercado. Aqui no Brasil ele vira explorador. Como se tivesse alguém dado para a pessoa isso. Quer dizer, é um absurdo o que nós estamos vendo. É um absurdo. Onde já se viu? A economia gira, você tem emprego, porque tem alguém. Eu não estou falando de todos os empresários. É claro que tem empresário pilantra, sem vergonha, como tem aí um monte que ganhou dinheiro com contratos com o governo, né, uma JBS da vida, né, esses irmãos Batista, uns Eike Batista da vida, sabe? Tem os pilantras. Mas aquele empresário que começou do zero, se esforçar, você falar que o cara é explorador, você só tem emprego e leva comida para a mesa da sua família e paga as suas contas por causa desse cara. E outra, você acha que é exploração? Monta uma empresinha para você e tenta fazer o horário comercial, entra às 8 e sai às 5 da tarde. O dono não é assim, não. O dono começa antes e é o último a sair. E não tem sábado, domingo, feriado, viu? Tem gente que pensa que as coisas caem do céu, mas a gente que já tem um pouco mais de experiência sabe como é que funciona, né, pessoal? Isso é só um esclarecimento, porque às vezes tem gente que me leva a mal. Eu faço algum comentário aqui, tem gente que acha que eu sou. Daqui a pouco começa a me chamar de taxista, de fascista, de joalheirista, de interneticista, de eletricista, de bicicletista. Tem nome para tudo. Quando você não concorda e mostra a realidade na frente de algumas pessoas, você é tudo isso e muito mais. Bom, vamos voltar aqui. O apoio psicológico e social também é um fator determinante na vida de pessoas com doenças graves. Além de reconhecimento jurídico, é necessário que o Estado, olha aí, e a sociedade ofereçam suporte a esses indivíduos com dignidade e qualidade de vida. Nada mais justo, é que eu falei, pessoal, ninguém fica doente, ninguém é deficiente porque quer. Ah, eu quero ser deficiente. Não, duvido. O INSS tem aprimoramento de processo de avaliação médica e social para fazer justiça na concessão de benefícios. Mas, como sempre, né, acontece erros, acontecem falhas e muitos são prejudicados. É aí que eu falo, procura a via judicial. Meu amigo e minha amiga, vocês viram? Tem doenças aí que podem ser consideradas como PCDs e tem outros benefícios, né? Como eu falei da isenção do imposto de renda, do carro, zero, no caso que você precise de adaptação. Tem aí diversas coisas que podem favorecer. Já que a pessoa está numa condição dessa, nada mais justo do que dar oportunidade também, né? Sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, tá? Aproveite todos os nossos conteúdos, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Você se inscrevendo e ativando o sininho para todas as notificações, você só tem a ganhar com isso. Você vai estar sempre atualizado com vídeos e assuntos do INSS atualizados e relevantes. E o conhecimento para lidar com o INSS é tudo. Meu amigo e minha amiga, muitos que me incentivam todos os dias a estar aqui. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.